Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula, direcionada aí para os estudantes do 5º ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminazinho, vamos junto, tá pronto, tá a postos à disposição, como sempre ele está. E você tá pronto, tá pronta para irmos juntos e juntas para mais um momento de construção de conhecimento, de aprendizagens, de reflexões. Como sempre, eu sei, você também está pronto, está pronta, então vamos juntos e vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é os biomas e sua diversidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre biomas e sua diversidade. Algumas informações sobre esses biomas, ok? Mas antes disso, vamos lembrar do desafio da aula passada, que foi o quê? Qual o principal bioma, o bioma principal da região Nordeste? Qual a sua principal característica? E aí, fizeram o desafio, sim ou não? Antes de dizer para vocês qual é esse bioma, queria lembrar, como sempre, né, Chaminazinho? Lembrar o pessoal de fazer os desafios, realizem as atividades. Por mais simples ou mais difícil que pareça, realizem as atividades. Elas ajudam você a entender o conteúdo, a entender o que é que a gente está trabalhando aqui, a relacionar o conteúdo que o professor Washington traz aqui, que a sua professora, o seu professor lá na escola trabalha com você. Isso ajuda você a relacionar tudo isso com a tua vida, com o teu dia a dia, para que esse conteúdo faça sentido para você. Então, realize a atividade, tá? Sempre que possível, faça atividade, compartilha nas nossas redes sociais, marca o @cepa lá no Instagram, marca a gente lá no Facebook, se você tiver. Se você não assistiu a aula passada ou se você não pôde assistir alguma aula, essas aulas estão gravadas no canal do YouTube, então vai lá no Escola em Casa e assiste as aulas, revisa o conteúdo sempre que necessário, tá? E fiquem ligados e ligadas e fiquem com a gente, acompanhem a gente aqui. Bom, o bioma característico da região Nordeste é a Caatinga, tá? Talvez você até já tenha ouvido falar. Então, a Caatinga, ela é um bioma caracteristicamente nordestino. Então, se você tiver curiosidade depois, assista às aulas anteriores e fica ligado aqui também na aula de hoje, que eu vou trazer mais algumas informações sobre isso e sobre outros assuntos, tá? Bom, qual é o objetivo então da aula de hoje, professor? Identificar aspectos dos diferentes biomas brasileiros, tá? Então, eu já disse a vocês que a Caatinga, né, é o bioma característico aqui da nossa região, mas a gente vai identificar algumas outras informações dos outros biomas que a gente vem estudando desde a aula passada. Você lembra então quais foram os biomas mencionados na aula passada? Lembra sim ou não? Se você não lembra, tá? Vou só dar uma dica. São 6 grandes biomas, ok? E hoje a gente vai aprender, como eu disse, um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, primeiro é a Amazônia, né? Olha aí, uma imagem que representa a Amazônia. E olha, a Amazônia, ela estende-se por 9 países da América do Sul. O Brasil é um dos países da América do Sul e ela contempla aí 9 países. Ocupa 40% do território brasileiro. Então pensa, o Brasil todinho, 40%, quase a metade, é ocupado por esse tipo de bioma que é a Amazônia. É o maior de todos os biomas brasileiros, se caracteriza pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade na fauna e na flora. Então, é muito grande e, claro, tem uma diversidade de seres vivos e de fauna e de flora muito grande. Outro bioma, Mata Atlântica. Talvez você já tenha ouvido falar também desse bioma, né? Olha aí uma imagem que representa a Mata Atlântica. Vamos ver algumas características desse bioma. Ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, ou seja, próximo à costa, próximo ao mar. Compreende os estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje, resta menos de 10% da mata nativa, porque, infelizmente, desmatamento, degradação do meio ambiente, que sofre com intenso desmatamento e extinção de diversas espécies desse bioma. Outro bioma, o Cerrado, uma imagem aí que representa o Cerrado, e algumas informações. É considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira, né? Uma referência à África pelas suas características de vegetação, né? De clima. Caracteriza-se por apresentar diversas
fitofisionomias, em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Então, existe ali uma pluralidade, uma diversidade muito rica dentro desse bioma que é o Cerrado. Ao norte, ele se limita com o bioma da Amazônia, ao leste e ao nordeste com a Caatinga. Então, ele tem aí, pelo fato dele encontrar com outros biomas, né, ter contato com outros biomas, então a biodiversidade nesse bioma é muito grande também, porque ele tem aí essa relação com outros biomas, inclusive o Pantanal e Mata Atlântica. A Caatinga, né, que como vocês já aprenderam ou recordaram que já sabia, é o bioma característico do Nordeste, tá? Uma imagem aí que representa esse bioma. Olha aí os cactos, né? A vegetação com uma característica, um aspecto bem seco por conta do sol, do clima, a terra, enfim. Essa é uma imagem que representa a Caatinga. Vamos ver então algumas características desse bioma. Vamos lá. Ocupa aproximadamente 10% do território nacional, né? Então, olha só, 10% do território nacional. Você pode pensar assim, 10% só 10%, né? É pouco, mas dentro da imensidão do que é o nosso país, né? 10% é uma parcela considerável. Tanto é que esse bioma, ele atravessa todo o Nordeste. Apresenta grande variedade de paisagens relativa à riqueza biológica, ou seja, tem muitos seres vivos que fazem parte desse bioma, e espécies que só ocorrem nesse bioma. Os tipos de vegetação encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura. Então, a ação humana, mais uma vez aí, contribuindo para a alteração, e muitas vezes alteração negativa, nesse caso do bioma Caatinga, por exemplo, através das pastagens, né? A ação de animais que são levados para se alimentar das plantas, do capim que tem nessa região. Então, essa ação causada pela intervenção humana acaba contribuindo negativamente também para a saúde do bioma. E pela agricultura, né? O plantio, a atividade de plantar do ser humano, que acaba também interferindo e muitas vezes negativamente no bioma. Da área original por este bioma, aproximadamente 36% já foram alterados pelo homem, ou seja, alterado. Teve alguma mudança graças à ação do homem. E como eu estou dizendo, pode ser positiva e na maioria das vezes é negativa essa mudança, tá? O bioma Pampa, olha uma imagem que representa o bioma Pampa e algumas informações. Ocupa aproximadamente 2% do território nacional, tem clima chuvoso sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, que influenciam a vegetação. A atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que, de um modo geral, é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente o cultivo de arroz. Então, mais um bioma aí que tem, né, intervenção humana também. O Pantanal, que também tem próximo aí de 2% do território nacional, é reconhecido como a maior planície de inundação contínua da Terra, constitui o principal fator para a sua formação, que é a diferenciação em relação aos demais biomas. Então, essa característica de ser uma planície de inundação contínua é uma das grandes diferenças do bioma Pantanal em relação aos demais. O bioma Pantanal também é o mais preservado, embora a criação de gados seja uma atividade importante economicamente para a região, aliada às atividades de turismo. Então, o bioma é um dos menores biomas que a gente tem no nosso país e ele é considerado um dos mais preservados. Talvez pela dificuldade de habitação, talvez pelas características do lugar, né? Mas ainda assim é muito também... recebe muita atividade relacionada ao turismo, as pessoas vão lá para visitar, conhecer, mas habitar mesmo é uma região que tem isso como uma característica muito, muito baixa, né? Não é o grande forte da região. Bom, então, já que a gente conheceu um pouquinho desses biomas, eu gostaria de propor um jogo, mas é um jogo de memória, tá? Quero saber se vocês realmente, pelo menos, memorizaram os biomas e seus nomes, tá? E se vocês estão aí ligadas, se a memória de vocês e a atenção de vocês está aí a todo vapor, estão aí a todo vapor.
Vamos jogar comigo então? Eu trouxe duas atividades, quer dizer, uma atividade, tá? De jogo da memória que a gente vai brincar 2 vezes aí. Prontos e prontas? Vamos lá? Então vamos ver. Observe este quadro. Neste quadro estão aí os 6 grandes biomas do nosso país. Quais são? Olha aí, ó. Pampa, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Caatinga e Cerrado. Vou repetir, tá? Pampa, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Aprendeu os nomes? Guardou na memória? Eu já sabia, professor. Massa. Guardou aí? Decorou então onde é que estão? Vamos ver se essa memória está acompanhando mesmo? Então vamos para o teste. Observaram, né? E o que é observar? Eu sempre digo, né? Observar é olhar atentamente cada detalhe ou todos os detalhes das imagens ou da imagem, tá? Com atenção. Então vamos lá. Quais são os biomas que estão faltando? Tem 2 lacunas aí. Ah, professor, muito fácil. Quais são? Chaminézinho, eu sei que ele está de olho aqui, ele está acompanhando tudo, mas ele fica só observando, só participando, só atento para aprender com a gente. Ó, e você aí? Quais são os biomas que estão faltando? Por exemplo, aqui o número 1. Qual era o bioma que estava aí? Se você tiver com seu pai, com sua mãe, tiver com alguém aí, desafia. Será que as pessoas já responderam? E aí, vê aí. Qual é o bioma que está faltando? Vamos ver o primeiro? Bora ver se você acertou? Pampa! Muito bem. Então, olha aí, o primeiro espaço, a primeira lacuna já foi preenchida. Pampa, muito bem. Temos Pampa, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. Qual é o outro bioma que estava aqui que está faltando? Se você já aprendeu os biomas, você já sabe qual é. Qual é o bioma? Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3 e... A Caatinga. Olha, a Caatinga. E aí? Acertou um? Acertou os 2? Não conseguiu lembrar de nenhum? Eu acho meio difícil. Acho que vocês conseguiram lembrar. Bom, se não conseguiu ou se não acertou os 2, não tem problema. A gente tem mais uma rodada aqui. Topam? Vamos lá para mais uma rodada? Então vamos nessa. Ó, observe novamente o quadro, tá? Só que olhem com mais atenção, porque agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas, professor, eu não lembrei nem de um do outro, ou só lembrei de um. Você vai deixar mais difícil agora? Vou deixar mais difícil. Então, atenção. Concentra aí. Pampa, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado. Concentrou? Focou? Então, vamos lá. Ah, olha, eu passei bem rapidinho agora, hein? Não teve nem slide de transição. Foi direto. Quais são os outros biomas? Quais são os biomas que estão faltando? Analisem aí mais um tempinho. A lacuna está no 1, eu acho que o número 1 vocês já sabem. A lacuna está no 3 e também no 4. E agora? O 1 ficou fácil, né? Primeiro que é o primeiro que vem aqui, depois que a gente já viu na rodada anterior, então o 1 ficou fácil. Mas e os outros 2? Será? Bom, vamos conferir o 1, vamos ver se está fácil assim mesmo. Pampa, muito bem. O bioma Pampa. E os outros 2, o 3 e o 4, quais são os biomas que estão faltando? Vamos conferir? Tchan, 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 tchan. Pantanal. Ok, mais uma vez. Nós temos aqui Pampa, Amazônia, Pantanal, Caatinga. Caatinga! Isso é errado. Se você já aprendeu os nomes desses 6 grandes biomas, então você já sabe qual é o que está faltando. Qual é o que está faltando? Eu não lembro, professor, mas eu sei qual é. E aí? Eu li aqui, ó, os 5 e vi que está faltando um que eu me lembrei qual é. Eu sei então qual é. Que bioma é esse? Mais 5 segundinhos aí para vocês irem resgatando da memória de vocês. Será que mamãe e papai que está aí com você ou a pessoa que estiver do seu lado aí? Já disse? Já respondeu? Eu acredito que sim. Se tiver alguém com você, provavelmente já respondeu. Vamos lá, então vamos para a resposta? A resposta é... Vou esconder aqui. Mata Atlântica. Muito bem. Mata Atlântica. Então, os 6 grandes biomas que nós temos no nosso país, né, para vocês decorarem bem, e se tiverem curiosidade de estudar um pouquinho mais, vocês vão descobrir coisas incríveis sobre esses biomas.
Ou se quiser começar pelo nosso, que é o mais próximo de nós, que é a Caatinga, vocês vão encontrar muitas informações bacanas, curiosidades bacanas também. São Pampa, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado. Guardou aí? Guardou no cérebro? Guardou no coração? Espero que sim. Bom, vamos então para o nosso desafio de hoje, tá? Atenção! O que é que vocês vão ter aí como tarefa relacionada à nossa aula de hoje? E eu espero que vocês realizem o desafio, hein? Façam o desafio. Bom, pesquise algum animal pertencente à Caatinga que esteja ameaçado de extinção. Então, primeira coisa, não pode ser nenhum desses animais que a gente viu aqui que a gente já viu na aula, tá? O professor falou desse animal aqui em tal aula. Não pode ser nenhum desses animais que a gente já viu na aula. Tem que ser um animal que nós não estudamos ainda, tá? Para incentivar você a pesquisar, a aprender mais, ok? A agregar mais valor ao conhecimento que você está construindo aqui sobre biomas, ok? Então, primeira coisa, e faça um cartaz com uma imagem ou um desenho para compartilhar com os teus colegas de classe. Um cartaz, e você pode colocar uma mensagem também, né? Olha, esse animal está em extinção, precisamos preservar, precisamos cuidar desse animal, preserve a natureza. Enfim, a frase pode ser a frase que você quiser, desde que seja um cartaz e uma frase que ajude as pessoas a entenderem a importância de preservar o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, de respeitar a natureza. Que, como eu venho dizendo, né, a natureza é de onde vem tudo que a gente precisa para sobreviver. Já pararam para pensar nisso? Tudo que a gente necessita vem da natureza, tudo. Ó, o professor aqui, ó, tudo que o professor está usando no corpo vem da natureza. O algodão, a borracha, o plástico, tudo vem. Até as sementinhas que eu estou usando aqui no meu braço, ó, nessa pulseira, vem da natureza. Então a natureza é extremamente importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do mundo como um todo. Então vamos cuidar, vamos preservar e vamos dizer às outras pessoas também da importância de fazerem isso também, tá? Contribuir para que as pessoas também pensem melhor sobre as suas atitudes em relação aos seres vivos, em relação ao meio ambiente, enfim, em relação à nossa existência como um todo. Então, viva a biodiversidade, ou seja, via a pluralidade da vida. Existe vida em todo canto que a gente vai. Então, viva a vida e fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima aula. Tchau, tchau.